Gospel News. Muito bem, chegou o momento mais importante do nosso programa, que é a mensagem da Palavra de Deus. Eu quero convidar você, meu caro internauta, a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, e nós vamos ler o versículo de número 5. Atos 26, 5. E a palavra do Senhor nos fala assim: eles sempre souberam e podem confirmar isso se quiserem, que desde o começo fui membro do partido dos fariseus, o mais rigoroso da nossa religião. Queridos, nós sabemos que o tema do mês é Jesus versus religiões. E o subtema de hoje foi o que é a religião. E nós podemos assim refletir no bate-papo aí com o pastor Rodolfo Souza acerca desse tema ou desse subtema que é o que é a religião. E nós percebemos que a religião é um fenômeno social, estudos antropológicos, sociológicos, não é? Eles têm dito que a religião é tão antiga quanto o homem. Então é um fenômeno realmente social. E a religião, não queremos aqui nos colocar contra a religião de maneira nenhuma. Nós sabemos que a religião, ela é um fenômeno social, ela denuncia o fato de que o homem, ele crê em um ser superior e tem a necessidade de crer em um ser superior. Mas o que nós queremos falar aqui, queridos, é que a religião, quando ela é, na verdade, causa, ela não agrada a Deus. Mas quando ela é efeito, aí sim, ela agrada a Deus. Porque religião vem do latim religare e significa religação. Ou seja, a religião, etimologicamente falando, é o esforço do homem no sentido de se religar a Deus. Mas quando é que a religião, ela é causa e quando é que ela é efeito? Ou seja, a religião, ela é causa quando o homem, simplesmente por meio de ritos externos, tenta se aproximar de Deus sem ter uma experiência interior, uma experiência pessoal com Deus. E a religião, ela é efeito quando, na verdade, ela é consequência da intimidade com Deus. Ou seja, a minha intimidade com Deus não deve ser parida pela religião, não é? Mas a religião deve ser parida pela intimidade com Deus. Enfim, então a religião, ela existe, é um fenômeno social, é tão antiga quanto o homem, ela denuncia o desejo que o homem tem de se aproximar do seu ser superior, não é? E ela não deve ser, na verdade, causa. Não é ela que nos aproxima de Deus, mas ela deve ser efeito. Ou seja, é porque eu tenho uma experiência pessoal com Deus que, consequentemente, eu tenho atitudes, não é, exteriores que são decodificadas em ritos, que, consequentemente, denunciam essa intimidade pessoal com Deus. Eu acabei de ler aqui um texto em Atos dos Apóstolos. Esse é um livro escrito pelo Dr. Lucas, ele que foi contemporâneo do apóstolo Paulo. E aqui, nessa porção aqui do livro de Atos, o Dr. Lucas, ele está assim, registrando o momento em que o apóstolo Paulo, não é, ele esteve diante de Agripa, não é? Ele esteve diante de Agripa para fazer a sua defesa. E ele se defendia de quê? Ele se defendia das acusações dos judeus que diziam que ele estava indo de encontro à lei de Moisés, não é? E ele estava provocando, na verdade, uma grande anarquia em meio ao cenário da época e com relação à religião judaica. E não era nada disso. O apóstolo Paulo simplesmente havia tido uma experiência pessoal com Jesus, não é, na estrada de Damasco, quando ele cai da cavalaria e o próprio Jesus ali, ele cai do seu cavalo e o próprio Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, naquele momento, que era da religião judaica, ele que era do partido dos fariseus, ele tem uma experiência pessoal com Jesus. E ele entende que o Cristo que as pessoas desprezaram, na verdade, não era simplesmente mais o líder de uma seita, mas ele era, na verdade, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus encarnado, a maior profecia de todos os tempos, que dizia sobre a vinda do próprio Deus para morar no meio do homem, estava se cumprindo na pessoa de Jesus. E muitas pessoas não quiseram aceitar que Jesus era Deus, porque ele era um homem humilde, não é? Não tinha nenhum privilégio financeiro, nem social em sua vida, não é? Mas ele veio para pregar o seu reino, que não é deste mundo. O apóstolo Paulo, ele era da religião judaica, ele era do partido dos fariseus, e ele perseguia os cristãos, e depois que ele tem uma experiência pessoal com Jesus, automaticamente ele entende que todos aqueles ritos que ele praticava, né, lá no judaísmo, não poderiam levá-lo para o céu. Mas ele entendeu que só uma experiência pessoal com Jesus poderia levá-lo para o céu. Porque religião por religião,
a pessoa não vai para o céu, porque o que faz com que a pessoa ela possa ir ao céu, não por merecimento próprio, mas pela morte de Jesus, é na verdade a mudança total na vida do ser humano, que vem do grego metanoia, não é? Conversão, mudança de caráter, mudança de pensamentos, mudança de atitudes, não é? De conceitos, de valores. Então, o apóstolo Paulo, ele era judeu, não é? Ele era fariseu, ele tem uma experiência pessoal com Jesus, se converte ao cristianismo e ele agora passa de perseguidor a perseguido, porque ele queria ensinar, na verdade, aquilo que o próprio Jesus veio para ensinar, que o que salva não são os ritos externos, mas uma experiência pessoal com Jesus. E por causa disso, os judeus, que eram estudiosos da Bíblia da época, que era o Antigo Testamento, eles não conseguiam ver em Cristo o cumprimento das profecias que diziam que Deus habitaria no meio de nós, porque Jesus era o Deus da excepção. Era, na verdade, aquele Deus que não tinha, como eu falei, recursos materiais, né, nem políticos, enfim. Então eles se decepcionaram e não quiseram aceitar aquele Cristo como o Messias de Deus. Mas Paulo, ele entendeu pelas profecias, tudo que as profecias diziam sobre a vinda de Deus aqui para a terra, se cumpriu em Jesus. E Paulo estudou aquilo e certamente ele se convenceu de que aquele homem, não é, humanamente falando, enteado de um carpinteiro, né? E filho, humanamente falando, de Maria, né? Filho de um carpinteiro e de uma camponesa, aquele era de fato o Deus que as Escrituras profetizaram. Então, Paulo, ele é perseguido pelos judeus porque ele agora está pregando o cristianismo e não mais o judaísmo. E aqui nessa altura do campeonato, o doutor Lucas registra que ele estava diante de Agripa, uma autoridade romana, estava se defendendo e dizendo que não, pelo contrário, ele não estava afrontando a lei de Moisés e nem estava, na verdade, assim, indo de encontro, não é, ao judaísmo de forma inadequada. Não, ele estava simplesmente compartilhando da sua experiência de conversão e falando que Jesus era, na verdade, aquele que os judeus esperavam por tanto tempo. Só que os judeus não estavam entendendo isso. Então Paulo teve a sua experiência e aí ele entendeu que a verdadeira religião não é aquela religião que nos leva a Deus. A verdadeira religião é aquela que é o efeito da intimidade com Deus. E é exatamente sobre isso que eu quero falar para você neste momento, tá? Nesta ocasião, nesta oportunidade. Não sei se você está me assistindo em um DVD, na internet, não é? Enfim, eu não sei. Mas Deus quer falar para você que Ele quer ter intimidade com você. É a intimidade com Deus que determina a nossa postura, socialmente falando, não é? Mas não é, na verdade, um conjunto de ritos que determina que nos aproximemos de Deus. Não necessariamente, não é? Mas o que realmente nos faz ficar semelhantes a Jesus é uma experiência com Ele. E eu quero dizer para você isso, sabe que Jesus não é religião, Ele é Deus. Então não é o pastor quem salva, não é o padre quem salva, não é o médium quem salva, não é o pai de santo quem salva, não são os líderes religiosos, não são as religiões, não são as denominações. Quem salva é Jesus por meio da sua palavra, tá? Por meio da sua palavra. E eu quero assim já encerrar essa reflexão aqui, dizendo para você que Jesus, Ele te ama. Tanto te ama que Ele morreu na cruz por você. E agora Ele espera uma resposta sua. Tá ok? Então vamos orar agora em nome de Jesus. E espero em Deus que você realmente faça uma aliança com esse Jesus que está aí do seu lado. Oremos. Deus, em nome de Jesus, eu oro em favor desse internauta que agora nos assiste, nos ouve. Meu Deus, talvez ele esteja ainda preso a alguma religião, dizendo que a religião dele vai lhe salvar, que ele nasceu nessa religião, que vai morrer nessa religião. Mas eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa comece a ler a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia tem as respostas, e que ela entenda que quem salva não é religião, mas é Jesus Cristo. Eu profetizo, meu Deus, em nome de Jesus, muita salvação, cura e libertação neste momento. E que esta pessoa, ela possa se sentir agora amada por Jesus, que o Espírito Santo agora toque nela, para que ela realmente faça uma aliança contigo e viva segundo a tua vontade. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amados, chegamos mais ao final de uma edição do nosso Gospel News e no próximo programa, se Deus quiser, estaremos juntos, tá bom? E o tema do próximo programa é Quem é Jesus? Que Deus te abençoe e a todos nós em nome de Jesus. Gospel News.